Estado encaminhou o projeto para a Assembleia que aumenta o repasse de recursos públicos para o Ministério Público. O texto também pede que seja analisada uma alteração no regime de urgência. A proposição do Poder Executivo Estadual foi protocolada na Casa Legislativa ontem e agora ela precisa passar pelas comissões antes de ser discutida e votada em plenário. Como o governo solicitou que ela tramite em regime de urgência, a avaliação do texto pode ocorrer de forma mais rápida. E quem está lá na Assembleia e traz mais informações é o repórter Eric Mota. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Mark, Camila, todos que nos acompanham. Mais uma vez do lado de fora, porque os deputados terminaram a sessão ali até mesmo antes das 4 horas da tarde, Mark. Mas bem, antes disso, a gente esteve ali conversando com as lideranças e analisando essa alteração proposta pelo Poder Executivo. O que o Poder Executivo diz? Ele faz alterações nos repasses, em especial para o Ministério Público, como a gente já havia adiantado que iria acontecer. Segundo cálculos da oposição, essa alteração vai resultar aí em cerca de 32 milhões de reais a mais, apenas falando do MP. Além disso, o governo do estado do Paraná também prevê outras alterações. O que ele propõe? Vou ler aqui que são diversos itens. Ele propõe assumir todas as despesas dos chamados precatórios, que são as dívidas judiciais que o Estado tem e que já estão com trânsito em julgado, ou seja, já finalizaram todas as instâncias. Essa obrigatoriedade judicial o governo vai assumir, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública do Paraná. Além disso, o governo também propõe abrir a possibilidade de se criar créditos suplementares para ampliar ainda mais, a qualquer momento, durante o ano que vem, os repasses para o Ministério Público, em especial quando se fala de servidores. Portanto, quando tiver qualquer questão envolvendo servidores que precise se aumentar os recursos, o governo pede para que seja já aprovado de antemão essa possibilidade de crédito suplementar. O governo também prevê aumentar o orçamento da Defensoria Pública em 20 milhões de reais. Esse seria ali um resumo dessas alterações. Vale lembrar que aqueles 32 milhões de reais que eu falei agora há pouco é porque o governo pretende aumentar de 4,1% do orçamento do Estado, que seria destinado ao Ministério Público, para 4,2%. E aí o nosso ouvinte pode ver o quanto 0,1% tem impacto. São 32 milhões de reais. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adhemar Traiano, afirmou que o governo está equilibrando as contas ali entre as instituições e que é de responsabilidade do próprio governo manter tudo isso em todas as contas em dias e que tudo isso também é reflexo de um acordo que foi feito ainda no ano passado com o Ministério Público. Vamos ouvir. Se o governo propõe essa iniciativa, é porque ele tem as condições para arcar com as responsabilidades. Não cabe ao Poder Legislativo fazer qualquer alteração. É uma iniciativa e é lógico que isso depende de voto. Quem conduz o processo é o líder do governo e se eles entenderem que deve apreciar e votar, a Assembleia, ela simplesmente é soberana em suas decisões. O Ministério Público, praticamente 95% do que o Ministério Público gasta no seu orçamento é com pessoal. E eles afirmam que tem essa deficiência e, portanto, a construção desta alteração foi feita diretamente com o governo e não com o Poder Legislativo. Devido a tudo isso, né, o deputado de oposição, Tadeu Venere, do PT aqui do Paraná, ele se coloca contrário à lei orçamentária anual, a famosa LOA, por inteiro. O que ele diz? Ele afirma que a LOA ela acaba privilegiando o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, enquanto a população mais pobre é que terá que pagar essa conta. Ele citou especificamente também a questão do repasse ao Fundo de Combate à Pobreza, que o governo diminuiu aí em torno de 220 milhões de reais daquilo que estava previsto para esse fundo. Vamos ouvir o Tadeu. O que me surpreende é que, além de aumentar para o Ministério Público nesse ano 32 milhões, e certamente para os outros anos também, porque passa de 4,1 para 4,2, aumenta também o Poder Judiciário e assume as dívidas de pequeno valor desses poderes, tanto da Defensoria Pública, devido para a Defensoria Pública, quanto
pelo Ministério Público para o próprio Estado. Ora, quando o secretário esteve aqui, nós questionamos o secretário e ele falou que é preciso fazer um clima de entendimento e de cordialidade. Fazer cordialidade com chapéu alheio, desculpa, mas esse dinheiro vai faltar na merenda escolar, esse dinheiro vai faltar no aumento dos servidores públicos, esse dinheiro vai faltar para a creche, esse dinheiro vai faltar para os locais, afinal o orçamento é um só. Eu me surpreendo quando o secretário vem aqui e diz que nós teremos déficit orçamentário. Quem vai ter déficit orçamentário, obviamente, não está em condições de fazer aumento para os demais poderes. É contraditório do começo ao fim. Que acordo foi esse? Ninguém sabe. Bem, esse acordo, o deputado afirmou que ele não participou, mas o presidente Traiano explicou para a gente que foi um acordo feito no ano passado com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que abriram mão de recurso devido ao estado de calamidade que o Paraná e todo o Brasil estava vivendo devido à pandemia, e que esse recurso, portanto, está sendo repassado agora para repor esse acordo aí que foi feito em 2021. Por fim, Mark, só um destaque que é importante a gente trazer. O próprio deputado Tadeu Venere, ele é o relator de uma proposta que está tramitando na CCJ, ia ser votada hoje, mas foi adiada para a semana que vem, que cria o auxílio creche para o próprio Ministério Público do Paraná e para o Poder Judiciário. Esse auxílio creche, ele está sendo analisado na CCJ e é defendido por Tadeu Venere, que vê que o Estado não pode aumentar as suas despesas. Fica aí, portanto, para o nosso ouvinte fazer as suas ponderações. Eu volto para o estúdio. Vamos lá, o que faz o Tadeu Venere nesse caso ali, de ser contra a LOA toda, é a chamada oposição irresponsável. Irresponsável, coisa que o PT é especialista em fazer. Se não tiver orçamento aprovado, nada pode ser pago. Então, eles dizem defender os mais pobres. Pois bem, se não tiver orçamento aprovado, programas sociais do governo do estado não poderão ser aplicados, não vai funcionar nada. Então, quem diz defender os mais pobres, mas não quer que o Estado funcione de verdade, porque sem orçamento o Estado não funciona, no mínimo tem uma contradição aparente no discurso. No mínimo. No mínimo é isso. Vamos ver como é que isso vai andar lá. Na minha opinião, é só alguém gritando mais alto, a Assembleia vai dar de ombros e o conjunto dos deputados vai aprovar isso sem maiores problemas. Agora, outra coisa são esses auxílios. Aí sim, tem que ter um limite nisso. Eu pergunto a você, ouvinte, que está me acompanhando agora, na live, nas FMs, quantos auxílios você tem, hein? Para e pensa agora, quantos auxílios você, da iniciativa privada, tem? Pensou? Se teve algum, foram 1 ou 2. Os que têm o privilégio. A maioria não tem nada. É o salário seco com desconto do imposto de renda ainda. Agora é impressionante como os setores do poder público têm auxílio disso, auxílio daquilo, e licença-prêmio, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, enquanto nós tivermos um Estado que privilegia seus funcionários em detrimento de quem paga a conta, que são os trabalhadores da iniciativa privada, nós vamos ter essas distorções no país. Nós temos que parar de dar auxílios e nós temos que começar a discutir a redução do custo do Estado. É injusto com o servidor público. O servidor público ele tem a alternativa de pedir a conta e trabalhar na iniciativa privada. Ele não é obrigado a trabalhar lá. Ele tem livre-arbítrio. Tá ruim? Procura outra coisa para fazer. É assim que a gente faz aqui do outro lado na iniciativa privada. A hora que eu achar que não serve mais para mim o trabalho de Jovem Pan, eu vou pegar a minha trouxa e vou procurar emprego em outro lugar, fazer outra coisa da vida, mudar de carreira, como qualquer pessoa normal. Agora, por que que na iniciativa pública tudo tem que ter um auxíliozinho, um benefíciozinho, uma vantagemzinha? O Brasil tem que rediscutir isso de maneira séria, por isso que nós precisamos fazer uma reforma administrativa séria e ampla, para que a gente possa, Camila, equiparar cada vez mais as coisas. É claro que a iniciativa privada tem suas especificidades, o poder público outras, mas ter uma balança que equalize e que deixe mais justas as coisas é importante. É isso, a gente sempre fala, né, Mark, da diferença do que é legal para o que é moral, né? Muitas vezes é possível
e é, do ponto de vista legal, inclusive, viável fazer algum tipo de alteração, conceder algum tipo de benefício, quando, moralmente falando, isso não é viável, né? Quando a gente fala dos benefícios, você aí citou, né, quantas pessoas têm esse tipo de benefício, por exemplo, do auxílio creche. A maior parte dos trabalhadores sequer tem acesso a uma vaga numa creche pública, porque faltam vagas, de um modo geral, não só no Paraná, como no país inteiro. E aí a gente está falando de um benefício de auxílio creche para uma das categorias, para uma das partes ali, quando a gente pensa em servidores públicos, que melhor ganham, né, que tem melhores salários. Quando a gente pensa em super salários, e eu já fiz reportagens especiais sobre esse assunto, o judiciário é justamente onde estão boa parte desses maiores salários. Então, mesmo que seja legal, mesmo que isso seja possível, viável, não é moral, em especial durante uma crise, uma recessão econômica como essa que não só o Brasil, o mundo inteiro atravessa, né? É importante que nós, enquanto eleitores, que nós, enquanto cidadãos, prestemos atenção a isso, né? A gente estava falando antes sobre fake news, sobre encontrar, buscar fontes oficiais. A gente tem uma tendência de acreditar só naquilo que já confirma o que a gente pensa, né? E aí muitas vezes se esquece de analisar ou se esquece de fatos como esse lá na frente, quando de fato é importante fazer essa escolha, né, dos nossos políticos representantes. Nesse caso a gente está falando do judiciário, mas quem acaba votando esse orçamento é o legislativo. Então todo mundo tem que ficar muito atento, não se esquecer disso, porque lá na frente esse pessoal, porque é legal, vai tomar atitudes como essa que não é nem um pouco aceitável do ponto de vista moral.